Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e o vídeo resenha de hoje é da literatura sueca, vejam só, que especial. A segunda leitura do ano foi Bem-vinda à América, da Linda Knausgaard, e eu estou muito ansiosa para ter com quem conversar sobre esse livro, porque ele me despertou muitos sentimentos, tá? E, bom, como eu disse, literatura sueca, nós temos aqui uma cultura muito diferente da nossa, por si só isso já é algo bastante interessante em relação a esse livro, mas nós temos também uma protagonista que é uma criança de apenas 11 anos e que tem muitos traumas já vividos em vida. Tendo uma família bastante desestruturada, Ellen, após a separação dos pais e após o falecimento de seu pai, ela decide simplesmente parar de falar, parar de se comunicar na verdade. De uma posição já no futuro, com um olhar mais maduro, provavelmente enquanto adulta, ela vai relembrar esse momento muito impactante para si, para sua mãe e para o seu irmão também. Temos aqui, portanto, um discurso muito forte, muito complexo, muito delicado, trazendo também os tantos traumas pelos quais Ellen já passou. Ela vive em uma casa muito grande, muito bem localizada ali na cidade, com a sua mãe e com o seu irmão, nesse momento quando ela para de falar, quando seu pai já não está mais presente ali em vida. Ela possui um relacionamento muito difícil com o irmão, que ao mesmo tempo que é uma figura de cuidado, que em alguns momentos vai cuidar dela, sim, também é uma figura opressiva. Outra das tantas coisas contraditórias aqui do livro é o relacionamento dela já com a sua mãe. Na página 17, vejam só o que ela diz. Quando a minha mãe chorava, então o mundo desabava e o choro era a única coisa que existia. Algo queimava dentro de mim quando ela chorava. Toda essa responsabilidade, ela chorava e era como se eu me colocasse inteiramente naquele choro para entendê-lo e assim poder consolar. Ela ama tanto sua mãe, ao mesmo tempo as duas, ambas, incluindo também o irmão, passam por traumas familiares tão grandes que é como se ela tomasse para si todas essas dores, ou todos os motivos para essas dores existirem. Aí entramos no relacionamento que ela teve com o seu pai e toda a história do livro ganha novas camadas assim, importantíssimas. Aí olha só na página 8 que ela diz, o meu pai está morto. Já contei isso? Foi culpa minha. Olha isso, gente. Orei a Deus em voz alta pedindo que ele morresse, e então ele morreu. Ou seja, a minha fala tinha esse poder. Talvez eu tenha parado de falar porque o meu desejo tinha se realizado. Então, ela é uma pessoinha, gente, de apenas 11 anos que carrega muita culpa. Ao mesmo tempo, seus pensamentos, a sua voz interna é tão complexa e é tão perturbadora para ela e para nós, leitores, que ficamos sabendo de tudo que ela pensava na época ou de tudo que ela absorveu da época para pensar a posteriori, né, depois, com essa perspectiva de adulta, que esses momentos aqui, muitos, gente, o livro tá totalmente grifado, sublinhado, marcado por conta disso. Tem muitas passagens que nos desconcertam. Aliás, sobre isso do filho, criança, pedir a morte do pai, me fez até lembrar de Ao Farol, um livro da Virginia Woolf, que eu amo, e que também possui uma criança pedindo a morte do pai, sabe? É um sentimento tão forte, né, tão drástico, que num primeiro momento nos desconcerta. Aí a gente começa a pensar o porquê, talvez, disso. Então, os porquês que existem aqui por trás disso é que o pai foi uma figura opressora para toda a família, para todo o núcleo familiar. Por isso também que a mãe pediu o divórcio. E por isso o que aconteceu ali também entre eles depois do divórcio. E também com a complexidade, que a gente entra na outra camada interpretativa do livro, que vai tanger a saúde mental, a outra camada seria então possíveis transtornos mentais que o pai passa a manifestar, envolvendo com isso a família ou, enfim, a ex-esposa. Um dos grandes temas do livro é a hipocrisia, sobretudo a hipocrisia familiar, porque a mãe diz que a família é radiante, plena de luz, quando, claramente, usando aqui essa palavra bastante significativa para esse momento do vídeo, mas claramente, para a menina não é nada radiante essa família, ela encontra muitos problemas ali. Ela chega até mesmo a dizer que a fala levou consigo embora
essa luz, justamente. O que por si só também pode indicar que há algo de errado para que haja esse comportamento da menina, do silêncio. Na página 31, olha só o que ela diz. Eu ficava me perguntando se ela, a mãe, sequer chegava a ver a escuridão. Será que a escuridão a assustava? Se aquilo era uma recusa em enxergar ou se para ela a escuridão de fato não estava lá. Então ela não sabe interpretar muito bem sua mãe, vejam aqui. De qualquer forma, ela se questiona, será que ela não consegue ver que não há luz coisíssima nenhuma? Que na verdade há escuridão? Eu só posso pensar que, por fora, né, enquanto leitora, com as minhas experiências, que muito provavelmente essa mãe ela encontra essas escuridões, até porque muitos momentos foram bastante difíceis aqui relatados, né, em que o pai faz coisas horrendas. Mas essa violência, a violência doméstica, enquanto um dos principais temas do livro, aqui na página 56 também é um dos grandes medos dessa menina. Se eu tinha medo de algo, com certeza era disso, da violência física. Eu não podia me contrapor a isso. Esse era o meu ponto fraco e o meu irmão sabia. Por isso ele tinha poder sobre mim. A ameaça de violência constante e subjacente. Agora eu quero conversar com você sobre um tema central na história, que é o da linguagem, já que essa protagonista escolhe não se manifestar por meio de palavras tanto faladas quanto escritas. A mãe vai dar um caderno para ela, diante dessa sua recusa, de que, se acontecer alguma coisa, você escreve aqui para mim, então você não precisa falar, mas pelo menos escreva para eu entender, me comunicar com você. Mas não, a sua recusa é da total comunicação. E isso é muito poderoso, né? A gente já está falando de um livro, de uma comunicação até direta com nós leitores. E indireta, se formos pensar a escritora com a gente. Mas assim, ao mesmo tempo que há uma ausência de falas dela com outras pessoas, nesses momentos narrados, ainda assim o livro inteiro é um jorro de falas. Isso vai contribuir para a fluidez da leitura, porque você não vai querer deixar o livro de lado. Tem apenas 100 páginas, é um testemunho, né? Vamos falar assim, um testemunho ficcional muito breve, e por isso também você tem aqui esse jogo, sabe? É realmente uma avalanche, na verdade. Em determinado momento, essa protagonista vai dizer que a sua fala tem poder, e de fato isso acontece. Porque se não tem poder ali para o que está acontecendo no dia a dia dela, já que ela decidiu não falar, tem para nós leitores diante dessa leitura. Na página 14 ela diz que tem medo de falar durante o sono, de alguém me ouvir falando e de que isso seja usado contra mim. Então a gente entende nesse momento que esse é o maior medo dela ao falar. Por isso que ela escolhe, um dos motivos de ela escolher não falar. Então é um rompante esse relato, é um rompante também contra essa questão do amadurecimento, a gente percebe isso. Tanto é que na página 29, olha o que ela diz. Essa era uma pergunta que eu me fazia, o que é ser adulto? Como a gente sabe que se tornou adulto? Aliás, a narrativa é não linear, ela vai e volta em suas lembranças. É um pouco frenético mesmo. Aí na página 93, mais pro final da história, ela vai entregar um pouquinho sobre isso. Naquela noite a minha mãe me colocou na cama como se eu fosse pequena. Talvez eu ainda fosse pequena, eu não sabia, né? Ecoando um pouco essa questão do amadurecimento. Era difícil colocar aquela que eu me tornara numa linha cronológica. E aí que há um momento muito chave também pra gente entender o que está acontecendo aqui, que vai ecoar essa meio que síndrome de Peter Pan. A madrugada era como uma amiga, o silêncio não tinha nada de especial na madrugada, e a solidão era espontânea. Não como durante o dia, quando o meu silêncio era como que uma resposta à minha mãe ou ao meu irmão. Então temos o título, né? Bem-vinda à América. Como assim? Literatura sueca, né? Drama familiar e tá falando de Bem-vinda à América? A mãe dessa protagonista é uma atriz e a última peça que a protagonista viu de sua mãe, né, dela encenando, foi essa Bem-vinda à América, na qual ela interpretava a Estátua da Liberdade. Então ela era esse símbolo de liberdade, o que diz muito sobre o contexto envolvendo a família dela, e também diz muito sobre esse território que é exótico, que é externo, certo? Para mim, portanto, esse livro vai nos fazer pensar sobre os nossos relacionamentos em vida. E olha só sobre isso, o que ela diz. Viver juntos talvez fosse exatamente isso, mover o ponto de equilíbrio para cá e para lá até que todos conseguissem se encaixar em torno dele. Havia várias maneiras,
uma não era pior do que a outra. E eu não posso deixar também de mencionar uma chave de leitura que seria o da autobiográfica, porque esse é um viés até que importante na obra da Linda Knausgaard, porque sim, ela é ex-esposa do Karl Ove Knausgaard, que é um grande escritor também, e nele esse viés autobiográfico também está ali. Há muita inspiração em sua própria vida para escrever esse livro, assim como A Pequena Outubrista, outro livro da Linda que eu li, que eu já resenhei aqui para vocês, né? Esse livro aqui eu vou deixar também no card para vocês o link para esse vídeo, é uma outra grande indicação que eu faço, tá bem? Mas assim, pessoalmente, diferentemente desse primeiro livro dela que eu li, que eu acho que é muito mais forte, essa veia autobiográfica ali, aqui eu acho que eu já consegui me afastar um pouco mais e foi muito interessante para mim enquanto experiência de leitura, tá? Bom, pessoal, nossa primeira indicação aqui do ano de 2022 é esse livro totalmente potente. Tenho certeza que muitos que se interessam por psicanálise, psicologia, né, essa questão mais psicológica dos personagens vão amar essa leitura. Vou deixar aqui embaixo para vocês o link onde podem encontrar para compra o livro. E eu vou agradecer também a parceiraça do Literaturice, que é a editora Rua do Sabão, que publicou pra gente esse livro e vem publicando literatura nórdica, o que é maravilhoso para o nosso mercado, né, editorial. Então, muito obrigada aos apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, aos madrinhos, que em troca do apoio recebem aí conteúdos literários exclusivos. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!